Meus amores, voltando agora com a nossa aulinha de ensino religioso, nós vamos falar sobre uma historiazinha bem interessante. A família de Jesus viaja a Jerusalém. Quem conhece essa historinha? Então vamos ver essa história e através dessa história aqui, que vai estar lá na plataforma para vocês, tá bom? Nós vamos responder, certo? A atividade, tá bom? Em relação aí a essa historiazinha, que será essa aqui. Tem alguns alunos que vêm buscar aqui e tem outros alunos que vai encontrar na plataforma, tá bom? Então vamos lá. Vou ler aqui essa história para vocês, certo? E vocês vão tá respondendo aí, concluindo a sua atividade. Vamos lá. A família de Jesus viaja a Jerusalém. Todo ano, na primavera, a família de José faz uma viagem a Jerusalém, junto com os amigos e parentes. O objetivo dessa viagem é celebrar a Páscoa, conforme a lei ordena. De Nazaré até Jerusalém, são uns 120 quilômetros. Todos estão muito animados e ocupados com os preparativos. Jesus tem agora 12 anos de idade e aguarda com expectativa a festividade e a oportunidade de estar perto do templo mais uma vez. Para Jesus e sua família, a Páscoa não é um simples evento de um dia. Um dia depois da Páscoa, começa a festividade dos pães sem fermentos. Então, um dia depois da festividade aí, da Páscoa, vem aí a festa dos pães sem fermentos, que duram até 7 dias. Ela faz parte dos eventos relacionados à Páscoa. A viagem de ida e volta, incluindo ao templo, fica em Jerusalém. Leva cerca de 2 semanas, mas este ano demora mais tempo por causa de algo que acontece com Jesus e que só é percebido na viagem de volta. As viagens para as 3 festividades anuais em Jerusalém eram eventos muito alegres. Nessas ocasiões, Jesus podia conhecer várias partes do país, aprender sobre sua geografia e conhecer servos de Jeová e outras regiões. Eram viagens inesquecíveis. Então essas viagens aí se tornavam uma viagem, inesquecível, que ele nunca ia esquecer, que ficaria marcado aí na vida dele para sempre, Então, durante a viagem, José e Maria acham que Jesus está com seus parentes e amigos que viajavam com ele. Mas, quando pararam a fim de passar a noite, eles não o encontraram. Ou seja, quando eles pararam, aí para passar a noite, eles perceberam que Jesus não estava com eles, não estava com seus amigos nem com seus parentes que viajavam com ele. José e Maria procuraram entre os seus companheiros de viagem, mas Jesus não estava com ele. O menino não é encontrado em parte alguma. Então, José e Maria voltam a Jerusalém para procurá-lo. Tá vendo aí? Então, ele ficou para trás, Eles o procuraram dia e noite, Procuraram aí o dia inteiro, mas não o encontraram. E agora? Também não conseguem achá-lo no dia seguinte. Então já se passaram 2 dias aí procurando o menino Jesus e eles não encontraram. Então, finalmente no 3º dia, encontraram seu filho no templo. Isso mesmo. Eles veem Jesus sentado no meio de alguns instrutores judeus. Ele está escutando e fazendo perguntas e deixando-os admirados com o entendimento.
né? Então, Jesus era muito inteligente. Então, esses judeus, né, os instrutores de judeus, eles ficaram aí muito encantados, porque Jesus era muito sábio e fazia perguntas muito interessantes para eles. Então, vamos lá? Maria pergunta: Filho, por que você fez isso conosco? Olhe, seu pai e eu estávamos desesperados procurando por você. Jesus ficou surpreso, pois eles não sabiam onde encontraram. E ele pergunta: por que vocês estavam procurando por mim? Não sabia que eu devia estar na casa do meu pai? Né? Então, Jesus ele ficou surpreso aí, né? Porque pensava que José e Maria já sabiam onde ele estava, porque ele poderia estar, né, aí no templo, né, na casa do seu pai. Então, o único lugar que Jesus poderia estar era lá, né, na casa do pai dele. Então, vamos lá. Juntos de novo, Jesus volta para a casa de Nazaré e com José e Maria e continua a obedecer a eles. Ele progride em sabedoria e se desenvolve fisicamente. Jesus já tem o favor de Deus e dos homens, embora ainda seja jovem, né? Desde a infância, Jesus dá um excelente exemplo, não só em se interessar por assuntos espirituais, mas também mostrar respeito, né, pelos seus pais. Então, fica aí a dica, né, que a gente tem que respeitar os nossos pais, né? E em primeiro lugar, né, obedecer a Deus e obedecer aos nossos pais. Tá bom? Então essa aqui é a história de Jesus, né? Onde Jesus aí está indo em uma longa caminhada para Jerusalém, em festividade da Páscoa, né? E depois que termina aí a Páscoa, vem aí a festividade dos pães sem fermentos, né? Mas nesta viagem acontece que não dura, né, somente 2 semanas, porque Jesus vai ao templo e quando os pais voltam de viagem, Jesus fica para trás. Então, eles têm que retornar a viagem, parar a viagem e retornar para ir à procura de Jesus. Sendo que quando chega lá, aonde Jesus está na casa do seu pai, ou seja, está lá no templo, né, fazendo perguntas aos instrutores do Jeová, né? Aos instrutores aí dos judeus, perdão, né? Então, né, Jesus obedeceu aos seus pais, que não poderiam mais sair de próximo deles, né, e seguiu viagem com eles. Assim, ele voltou para sua casa obedecendo os seus pais, tá bom? Então, siga o exemplo de Jesus, né? Obedeça aos seus pais, seja uma criança obediente, certo? Porque os papais da gente só querem o nosso bem, tá bom? E aqui o exemplo que Jesus nos deixa, né, nos deixa hoje, por ele ser uma criança ainda ser muito jovem, ele já deixa um grande exemplo para nós, que é, né, não só se interessar por momentos espirituais, mas também mostrar respeito pelos nossos pais. Então, por isso que a tia diz para vocês, respeite o papai e a mamãe, pois papai e mamãe quer somente o nosso bem, tá bom, meus amores? Então, beijinho, e através dessa história você vai concluir a sua atividadezinha, tá bom? Que na primeira questão diz assim: todo ano na primavera, que viagem Jesus faz com a sua família e por quê? Né? Então a viagem que Jesus faz aí todo ano, né, é para Jerusalém. Né? E por que ele faz essa viagem? Ele faz essa viagem, né, sobre aí a festividade da Páscoa. Muito bem. Número 2. De Nazaré a Jerusalém são quantos quilômetros? Lá no textinho diz, são 120 quilômetros, tá bom? Quantos anos Jesus tinha nesta época, desta história, nesta viagem? Jesus tinha apenas 12 anos de idade, então ele era uma criança ainda muito jovem, né? Então, na questão 4, depois do evento da Páscoa, qual festividade vem logo depois? Então, um dia depois, quando termina a Páscoa, vem aí a festividade dos pães sem fermentos.
Isso mesmo, mas essa programação dos pães sem fermentos também faz parte aí, né, da integridade da Páscoa. Eles também comemoram isso em relação à Páscoa, tá bom? Que exemplo Jesus nos dá, mesmo ele sendo tão jovem. A tia acabou de falar para vocês que nós temos o quê? Não nos relacionarmos aí, né? Somente nos interessarmos com assuntos espirituais, mas sim em relação a dar respeito a nossos pais, certo? Vamos lá! E você, obedece seus pais? Essa é uma questão pessoal. Agora sim nós vamos saber se você é uma criança obediente. Você obedece seus pais em todos os requisitos? Né? É muito interessante você obedecer aos seus pais, tá bom? Questão 7. Qual era o nome dos pais de Jesus? Muito fácil, né? Maria e José. Esses eram os pais exemplares de Jesus, né? Na questão 8, e vocês podem sair sem comunicar seus pais? Por quê? E aí, você pode sair das proximidades dos seus pais sem avisar? Ó o dedinho. Nananina, não. Né? Pois os nossos pais querem o nosso bem e nós temos que ficar diante dos olhos dele. Então nós não podemos sair sem avisar os nossos pais. Por quê? Porque às vezes pode acontecer coisas inesperadas, né? E que acabam aí em conflitos. Então, né? Obedeça a seus pais, só saia distante deles se eles permitirem, tá bom? Então, beijo, meus amores. Beijão no coração e até a nossa próxima aula, tá bom? Tchau, tchau!